Eu quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo de número 17, versículos de 7 a 8. Jeremias 17, versículos de 7 a 8. O texto bíblico também será projetado aqui para leitura. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Texto maravilhoso da palavra do Senhor Jesus. Você já percebeu como a Bíblia é repleta de textos e de citações, de analogias, usando árvores como elemento de comparação? No primeiro capítulo, na primeira página da Bíblia tem uma árvore, e na última página da Bíblia também tem uma árvore. Já lá em Gênesis, no capítulo 1, logo ali no início, Deus criou todas as coisas. Ele criou o céu e a terra, ele disse: haja luz e houve luz. E ele criou o homem. Quando ele foi criar o homem, a palavra de Deus nos diz que ele criou o homem do pó da terra. É como se Deus tocasse o solo para criar o homem. E no capítulo de número 2, versículos 8 e 9, diz que Deus plantou um jardim no oriente do Éden e ali colocou o homem. É interessante ressaltar que quando Deus criou o homem, ele não construiu um castelo cheio de ouro, cheio de riquezas, um castelo bem grande para colocar o homem. Também o Senhor não criou uma igreja, construiu ali uma igreja bem grande e colocou o homem. A Bíblia diz que após criar todas as coisas, após descansar, Deus plantou um jardim e ali colocou o homem. E a sequência desse versículo diz que ele fez crescer toda a erva verde, toda sorte de árvores frutíferas que eram boas e agradáveis aos olhos, boas para o alimento. As árvores são muito mencionadas em toda a Bíblia, mais do que qualquer outra criação. Você pode lembrar comigo o Salmo de número 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal, e logo à frente diz que ele será como uma árvore, cujas folhas não caem, porque ele está ali, essa árvore será plantada junto a ribeiros de águas e dará o fruto na estação certa. No Antigo Testamento há muitas analogias a respeito de árvores também. Jó, no capítulo de número 7, versículo 14, ele diz que há esperança para a árvore, ainda que seja cortada, ainda que no chão de velha ela venha morrer, mas ao cheiro das águas ela brotará, e como planta nova crescerá. Também no Salmo de número 92, diz que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro, que é uma árvore muito frondosa, como o cedro no Líbano. Florescerão na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor. Serão viçosos os seus frutos e permanecerão, mesmo na velhice darão frutos. Uma linguagem muito comum da época e uma linguagem muito fácil de entender. Outros livros como Isaías, Jeremias, Cantares, seguem também citando árvores como uma analogia. Já no Novo Testamento, Jesus foi quem mais falou a respeito de árvores, grãos, sementes, folhas.
Eu amo que no capítulo 15 de João, Jesus ali ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Eu amo todo esse texto do capítulo 15, porque ele fala da poda que é necessária, ele fala dos frutos, ele fala de todo o processo, e é lindo ele se auto-intitular: eu sou a videira verdadeira. E no versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. É lindo essa linguagem que o Senhor usa. E o Senhor fala, Jesus fala do grão de mostarda, ele fala de uma outra semente que é o grão de trigo, ele fala do joio, e ele segue usando tantos outras analogias a respeito de árvores, grãos, sementes. E nessa noite, eu quero convidar você a refletir sobre a importância de florescer. Você foi criado para florescer. Ao contrário das flores que aparecem na primavera e logo murcham no inverno, você foi criado para florescer e permanecer em todas as estações. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente se está frio ou calor, se você está vivendo lutas, provações, tentações, você foi chamado para florescer. A semente do seu potencial é um presente inestimável do seu Criador. E o desejo do Senhor é, assim como lá no Salmo de número 92, que você floresça como a palmeira e cresça como o cedro no Líbano. Só que para florescer existe todo um processo. Ninguém floresce da noite para o dia. Tudo que surge da noite para o dia, da mesma forma também acaba. Lembra da planta de Jonas? Lá no último capítulo de Jonas? A planta surgiu, Deus criou, Deus fez com que aquela planta brotasse, para ali tampar o calor, amenizar o calor de Jonas. Foi uma planta que cresceu rápido. Também, da noite para o dia, ela murchou muito rápido. Porque para florescer, existe um processo, existe um caminho, que começa preparação do solo, sementes, raiz, folhas, flores e fruto. Tudo passa por esse processo. E nada que sai antes do tempo é proveitoso, é bom. Uma criança prematura, uma criança que nasce antes do tempo, ela precisa voltar para um espaço, que é a incubadora, onde ela vai ali continuar a preparação daquilo que poderia ter sido feito no ventre da sua mãe. Uma borboleta, uma lagarta, aliás, se ela não passar por todo o processo de metamorfose, se alguém ajudar aquela lagarta ali naquele processo, quando ela está no casulo, ela sai defeituosa, porque ela precisa passar por todo o processo para voar. E o primeiro processo para você florescer começa com a preparação do solo. No texto de Mateus 13, versículo 8, diz assim: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Antes de plantar uma semente, nós precisamos dar muita atenção ao solo. O solo precisa passar por um preparo, o solo precisa ser adubado, o solo precisa ali ser revirado, ser afofado, para que aquela semente não tenha nenhum empecilho, para que aquela semente não tenha nada que a impeça de florescer. Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu para semear, e ele começou ali a lançar as suas sementes, ao longo do seu trajeto, ao longo do caminho. E Jesus conta que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram num solo rochoso, outras sementes caíram num solo cheio de espinhos,
e outras sementes caíram numa boa terra. Aquelas sementes que caíram no solo que estava à beira do caminho. À beira do caminho, aquelas sementes caíram ali. E ao contar essa parábola, Jesus conta que essas sementes que caíram à beira do caminho, o solo, elas não penetraram no solo, elas permaneceram apenas ali à beira do caminho. Vieram as aves e comeram as sementes. Por quê? Porque essas sementes não adentraram o solo, elas não penetraram aquele solo. Quantas vezes nós recebemos uma semente da palavra do Senhor, mas nós não acolhemos no nosso coração. Nós deixamos essa palavra. À primeira vista nós agradamos daquilo que nós ouvimos, nós achamos bom, mas nós não acolhemos essa palavra lá para dentro do coração. Nós não importamos a palavra de fato para dentro. Esse é o exemplo que Jesus está contando do solo à beira do caminho. Existe também o solo rochoso. Solo rochoso, pelo próprio nome, já diz que é um solo de difícil penetração também. Um solo duro. A semente cai nesse solo também, mas ela não consegue ali perfurar esse solo, porque o solo está ali endurecido. Quantas vezes o seu coração e o meu coração encontra-se assim também? Endurecido por conta das lutas dessa vida, ou diante daquilo que você vê e que te entristece, ou aquilo que você questiona na sua mente, no seu coração, há muitos questionamentos, e você não consegue acolher a palavra da verdade, não consegue trazer para dentro do seu coração essa palavra, porque o seu coração encontra-se endurecido pelas lutas dessa vida. Jesus também conta nessa parábola o solo cheio de espinhos, as sementes que caíram no solo de espinhos. Quantas vezes o nosso coração também, nós estamos com o coração cheio de espinhos. Após um tempinho, quando Jesus explicou essa parábola para os seus discípulos, ele disse que esse solo, o exemplo que ele deu, a explicação do solo cheio de espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas pelo engano das riquezas, pelo engano das coisas deste mundo, a palavra é sufocada pelos espinhos. Será que este solo é o seu? Você ouve a palavra, mas as riquezas deste mundo, a busca frenética por riquezas, por correr atrás das coisas deste mundo, por correr atrás, como diz Salomão, correr atrás do vento, né? Será que você é este, que é o solo cheio de espinho? Ou será também que o seu coração encontra-se cheio de espinhos, porque tem tanta mágoa aí, né? Será que você é esse que acolhe, tem facilidade para acolher aquilo que de ruim aconteceu com você, aquelas falas que você recebeu na infância, aquilo que sua mãe, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, falou a seu respeito, e você acolheu essa palavra no seu coração, e o solo do seu coração encontra-se assim, cheios de espinhos. Será que este é você? Ou você está com o coração cheio de espinhos porque está faltando aí o perdão, está faltando liberar perdão. Você guardou muita mágoa das pessoas, do que as pessoas fizeram com você. Neste coração cheio de espinhos, quando cai a semente da palavra do Senhor, ela é sufocada. Mas Jesus ainda fala sobre o solo que é a boa terra. E ele diz que na boa terra, essa semente que caiu, ela produziu a 30, 60 e a 100 por uma semente. Ou seja, uma semente produziu 30 frutos, 60 frutos e 100 frutos. E o segredo que tem dentro dessa parábola é que cada fruto desses 100 estão repletos de outras sementes. Ou seja,
se essa semente cair no seu coração, e o seu coração for uma boa terra, não só vai produzir fruto no seu coração, como você vai continuar semeando através dos frutos que você vai produzir. Quando eu saí do Rio de Janeiro, nós terminamos ali, eu contei isso ontem, quando nós compartilhamos aqui, quando eu compartilhei aqui a respeito do Jardim Secreto, eu contei isso que nos aconteceu. Quando nós terminamos nossos estudos ali no Rio de Janeiro e fomos ali para a cidade de Conselheiro Pena, onde nós começamos o nosso ministério, a igreja tinha uma casa pastoral próxima à igreja. E essa casa, ela era bem grande, e a parte externa dela, o quintal, era imenso, era muito maior do que a parte construída. E quando eu cheguei ali, que eu vi aquela parte externa, eu falei, meu Deus, quanto mato! O mato estava tão alto, que você não conseguia ver o final. E eu falei com o Marcos, vamos plantar um jardim aqui? Seria tão legal se nós plantássemos aqui uma grama bem linda, plantássemos flores aqui. E eu estava grávida do Davi. Quando eu cheguei ali, estava grávida de 5 meses, e o Marcos falou, vamos, porque vai ser uma área para o nosso filho brincar. E eu procurei na cidade alguém que entendesse dessa área, eu procurei uma paisagista, e ela ali desenhou todo o projeto. Quando nós começamos as etapas desse projeto, a primeira etapa era capinar, tirar o mato. Começamos ali, vimos uma pessoa que começou a fazer esse trabalho. Quando ele começou ali a capinar, ele se deparou com muito entulho. Nós não sabíamos, porque o mato tampava tudo. E ali ele começou, quanto mais ele capinava, mais entulhos apareciam. Eu creio que nem a igreja fazia noção da quantidade de coisas que estavam ali. Cadeira velha, resto de porta, resto de pedra, muito entulho, muito entulho. E aí nós contratamos um caminhão que encostou lá e começamos a recolher aqueles entulhos. Nós recolhemos 2 caminhões cheios de entulho. E se a gente não retirasse esse entulho, não teria como plantar esse jardim. Nada nasceria ali naquele lugar. Sabe, quantas vezes no seu coração também, você está com o solo do seu coração cheio de entulho? Você anda guardando tantas coisas velhas, coisas que não têm importância mais, coisas que foram lá de trás, que estão já enferrujando ali. Ou você guarda resto de pedras, aquelas pedras, sabe, que jogaram em você. A gente tem tanta facilidade em acolher uma ofensa, que é assustador. Você consegue lembrar das palavras daquele que te ofendeu, porque a gente tem essa tendência de rapidamente guardar. E quantas vezes os elogios, as palavras de bênçãos, aquilo que você recebeu de bom, a gente tem dificuldade de acolher. Quer ver um exemplo? Mulher é fera nisso, né? Alguém chega para te elogiar, nossa, seu cabelo está lindo, tá? Aí ela logo fala, nossa, está sujo, isso é sujeira, não é? Nossa, que roupa bonita, adorei seu look. Ih, menino, isso é uma roupa velha que eu ressuscitei. Sabe, a gente tem dificuldade de acolher aquilo que as pessoas falam de bom para a gente. Mas vai fazer uma ofensa para ver, vai falar mal. Você guarda essa palavra por anos. Você consegue relembrar a frase perfeitamente. Por quê? A gente tem essa facilidade de acolher no coração aquilo que é ruim. E isso vai virando entulho, vai virando impedimento para que esse solo do seu coração cresça, produza árvores e você venha dar frutos. Então nós precisamos limpar o nosso coração. Lá em Oséias, capítulo de número 10, versículo 12, a Bíblia nos diz assim: semeiem
a retidão para si. Colham o fruto da lealdade. Façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Façam sulcos no seu coração. Sabe o que é fazer sulcos? É fazer aberturas, aquela ferramenta que vem arando a terra, fazendo ali. E quando a terra ela tem sulcos, ela absorve melhor a água. Essa é a palavra que o Senhor falou através do profeta Oséias. Façam sulcos no seu coração, pois é hora de buscar o Senhor. Como está o solo do seu coração? Seu coração, ele está preparado para receber as sementes da palavra do Senhor? Como você tem recebido as sementes da palavra do Senhor? Como que essas sementes chegam aí no solo do seu coração? Tem algum entulho? Tem alguma pedra? Tem alguma coisa velha, alguma ferramenta velha, algo no seu coração que você precisa retirar, que você precisa liberar? No seu jardim espiritual, o seu solo, o solo do seu coração, como está? Para florescer, nós precisamos preparar o solo do nosso coração. E também, para florescer, nós precisamos dar atenção às sementes. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, nos diz assim: e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. O Senhor dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. As sementes nascem nas flores e têm a função de perpetuação e multiplicação das espécies. As sementes são muito importantes. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz: plante de manhã a sua semente. Planta a sua semente de manhã, e de tarde não recolhas as suas mãos, pois você não sabe o que acontecerá. Você não sabe se esta ou aquela produzirá, ou as duas igualmente serão boas. Isso se chama vigilância. Plante a sua semente de manhã e fique atento ao que vai acontecer à tarde. No livro tem muitas lições sobre as sementes. Eu falo sobre as sementes invisíveis que são plantadas, sabe quando? É uma parábola que Jesus contou. Quando todos dormem, vem o inimigo e semeia no campo sementes invisíveis. Eu falo também no livro sobre as sementes dormentes. Isso nos chama a vigilância. Precisamos vigiar as nossas sementes. E eu te pergunto nessa noite: o que você tem semeado? O que você tem espalhado? Tem muita gente colhendo tempestade, porque semeou o vento. Tem muita gente colhendo coisas ruins, porque semeou coisas ruins. Nós lemos um texto aqui na hora dos dízimos, que começa dizendo, Gálatas 5, começa dizendo: de Deus não se zomba, não se engane. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Sabe por quê? Porque a colheita é uma lei, a semeadura é uma lei espiritual. Você não é obrigado a plantar, mas certamente aquilo que você está lançando, você vai colher. É uma lei espiritual. Conta-se a história de uma mulher que estava dentro do ônibus, e ela era observada por um senhor que ia para o trabalho. Ele sempre pegava o mesmo ônibus naquele mesmo horário, e ele encontrava essa senhora sentada ali na janela, e ele observou essa senhora e algo chamou a atenção.
essa senhora levava uma sacola e ela ficava jogando sementes ao longo do caminho. E todos os dias ele via essa senhora ali jogando sementes. Até que um dia ele falou: eu vou sentar do lado dessa senhora e vou perguntar por que ela está fazendo isso. E um dia ele teve a oportunidade de sentar do lado dessa senhora. E ele perguntou: minha senhora, por que a senhora anda com esse saco de sementes? Eu pego esse ônibus todos os dias nesse mesmo horário e vejo a senhora lançando essas sementes ao longo do caminho. E ela disse o seguinte: eu acho esse trajeto tão feio. E eu lanço essas sementes, são sementes de flores, porque eu quero passar por um caminho florido. Você deseja passar por um caminho florido também? Você deseja caminhar em um lugar agradável, em um lugar bonito, tranquilo? Semeie tranquilidade. Você deseja viver num lar cheio de paz? Semeie paz. Você deseja receber bondade das pessoas? Semeie, comece por você. Semeie bondade. Nós precisamos dar atenção àquilo que está nas nossas mãos e às sementes que nós temos espalhados. Porque uma coisa é certa: aquilo que nós semearmos, certamente nós colheremos. Mas há algo interessante a respeito das sementes. Para uma semente brotar, ela precisa morrer. O texto de João, capítulo de número 12, versículo 2, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E ainda Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 15, versículo 36, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. A primeira coisa que deve acontecer com essa semente, quando ela cai no solo, ela precisa morrer. E aí eu lembro do convite de Jesus. Jesus convida as pessoas a quem ele falava naquela época, e eu quero estender esse convite a todos vocês. Mateus 16, versículo 24, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Este é um convite de morte. Sabe por quê? É um convite de renúncia, é negar-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho de adaptação da Bíblia. Sabe o que é adaptar a Bíblia? É você trazer aquilo que você pensa em detrimento do que a Bíblia diz. Ah, mas sobre esse assunto eu penso que... Mas o que a Bíblia diz? O evangelho é um evangelho de renúncia, é negar a carne, é negar-se a si mesmo. Veja o que C.S. Lewis falou a respeito do processo da morte da semente. Permita-me ler para você nessa noite. Ele diz assim: a vida cristã é diferente, mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquo, todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. A partir do momento que você decidir morrer, enterrar
negar-se a si mesmo, deixar que a sua semente morra para que ela produza frutos. Quais são as sementes que você tem espalhado? Você tem passado por esse processo de morte do eu? De renúncia? De renunciar ao pecado? De renunciar às coisas deste mundo? Os prazeres momentâneos desse mundo? Tem uma outra parábola que um homem chamado também de louco, ele ajuntou muitas sementes, a ponto de não ter onde guardar. O celeiro dele ficou pequeno. Então, nessa parábola, Jesus conta que esse homem derrubou o seu celeiro, que estava pequeno, e construiu um outro maior. E ele disse para si mesmo: minha alma, descansa, come e bebe, ficarei anos sem trabalhar. E aí Jesus faz essa pergunta: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem tu tens preparado? E eu quero voltar essa pergunta para você mesmo. Você que só está ligado nas riquezas dessa terra. Você que tem corrido atrás apenas disso, freneticamente. O seu investimento é todo nisso. Você passa horas no trabalho. Você passa horas em cursos da sua área. Isso é maravilhoso. Você deve sim crescer. Você deve sim fazer inúmeras pós-graduações. Isso é muito bom. Isso é excelente. Mas você tem semeado na sua vida espiritual? Você vem a EBD sentar aqui 1 hora durante a semana? Ou será que os seus olhos e as suas sementes, o seu maior investimento é na sua graduação, nos seus cursos, nas suas coisas? E eu quero, a exemplo de Jesus, voltar essa pergunta para você nessa noite. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Você está preparado? Para florescer também, você precisa preparar a sua raiz. O próximo processo, depois da morte dessa semente, começa a brotar uma pequena estrutura que já estava ali no interior dessa semente. Essa estrutura se chama radícula. E ela começa ali a brotar. E o sentido desse crescimento da raiz é, primeiro, para baixo. Na superfície, aparentemente, nada está acontecendo. Mas dentro da terra, está acontecendo o processo de enraizamento. Essa raiz começa a crescer, começa a brotar. Raízes seculares, e começa ali a fundamentar essa semente. Esse processo é silencioso, esse processo é escuro, esse processo é solitário. Talvez você esteja vivendo esse processo de enraizamento. Você acha que nada está acontecendo na sua vida. Não tem sinal de nada que está acontecendo, mas algo lá dentro, se você tem buscado crescer no Senhor, se você tem buscado conhecimento da palavra, se você tem investido tempo na sua vida devocional com Deus, se você tem lido a palavra da verdade, a palavra, a Bíblia, essa aqui que é a nossa única regra de fé e prática, o manual que nós temos, que saiu da boca do próprio Deus, a orientação da nossa vida está aqui. Se você tem investido tempo lendo essa palavra, as suas raízes estão crescendo. Assim como as mulheres aqui do coro Vitoriosa cantou. As minhas raízes cresceram, porque cresceram e solidificaram, fundamentaram ali no Senhor Jesus. O léxico grego de Thayer, descreve ser enraizado como tornar firme, estabelecer, fazer com que uma pessoa ou uma coisa seja completamente
fundamentada. Isso leva tempo. Isso leva muito tempo. No livro Enraizado, o poder de permanecer firme em um mundo em constante movimento, diz assim: raízes profundas não se formam da noite para o dia. Elas exigem tempo, paciência, perseverança, mas são essenciais para nos manter firmes e resilientes diante dos desafios e das mudanças da vida. Mas há uma outra raiz que é citada na Bíblia também, que é a raiz de amargura. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 12:15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitas. A raiz de amargura é uma erva daninha que brota com muita facilidade. Quantas pessoas, quantas mulheres amarguradas eu já encontrei por aí? Quantas já me procuraram ali para atendimento? Amarguradas com aquilo que aconteceu com elas, porque deixaram essa raiz brotar. Deixaram com que essa raiz contaminasse o seu coração. Agora, como diz a palavra aqui, não só contamina a pessoa, como contamina muitos, contamina todo o ambiente, exala a amargura. No livro também eu falo sobre as sequoias. As sequoias é uma das árvores, é a árvore mais alta do mundo. Na Califórnia existe um jardim de sequoias e ele é muito visitado. Sabe, uma sequoia é tão grande que é como se fossem 19 girafas empilhadas. Consegue imaginar o tamanho? Um prédio de 25 andares. Acontece que a parte da raiz dessa árvore chamada sequoia fica exposta. E nesse parque cheio de sequoias, muito visitado, as pessoas, ao circularem por ali, começaram a pisar nas raízes. Ao andarem por ali, começaram a pisar e caminhar sobre aquelas raízes. E pasmem, essa árvore de 25 andares, começou a estremecer e algumas tombaram. Foram estudar, foram pesquisar o que estaria acontecendo e chegaram à conclusão que essa movimentação naquele parque levou essas árvores a caírem. Foi então que eles tiveram a ideia de fazer uma passarela para que os visitantes pudessem circular sem que passassem e pisassem nessas raízes. E o Wayne Cordeiro, ele cita a respeito disso no seu livro Mentores segundo o Coração de Deus. Eu creio que muitos supervisores aí estão lendo esse livro maravilhoso, estão estudando. E ele fala sobre essas cercas sagradas, sobre a importância de cercar as raízes. Ele diz assim: o que é verdadeiro para sequoias, também é verdadeiro para nós. Temos raízes delicadas, mais frágeis do que podemos imaginar. E a menos que encontremos uma forma de proteger e nutrir as raízes, nós também tombaremos. Talvez a queda ocorra por meio de um grande colapso físico, emocional ou moral. Ou talvez aconteça pouco a pouco ao longo de meses e anos, enfraquecendo gradualmente nossa vida, desgastando a nossa personalidade, matando a essência de quem somos e de quem poderíamos ser. Na sua vida, como andam as suas raízes? Talvez você precisa fazer sim cercas sagradas, cercar as suas raízes, para que ninguém ali esteja pisando e produzindo ali um movimento que venha abalar as suas raízes.
A outra lição importante das sequoias: as raízes que estão profundas, que se aprofundam, elas entrelaçam umas nas outras. Uma raiz de uma sequoia se entrelaça com a raiz da outra. E isso ajuda nesse processo de firmeza. Isso te lembra alguma coisa? Uma rede de apoio? Comunhão? União? Eu quero desafiar todas as mulheres da PIBJC. Se existe um sonho no meu coração, é que sejamos assim como as sequoias, unidas, que andemos em unidade, que aprendemos a depender umas das outras, a dar as nossas mãos. Se algo que nós experimentamos na nossa conferência, sabe, foi essa unidade, foi o gostinho do que é estar unidas, trabalhar juntas, chorar aqui na frente juntas, estender a mão, erguer a outra, sabe? É triste quando a gente marca um culto de mulheres e a gente fica sabendo que tem tantas outras programações paralelas, eventos paralelos. E o meu sonho é esse, que estejamos e andemos assim em unidade. Para florescer, nós precisamos cuidar das nossas raízes. Qual é a movimentação que existe em volta das suas raízes? O que pode abalar e destruir as suas raízes? Mas, seguindo ainda, para florescer, é preciso romper, é preciso deixar com que o broto cresça. Em Isaías 61, 11 diz assim: porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer justiça e louvor diante de todas as nações. Quem aqui plantou uma semente de feijão na vida? Quem aqui? Plantou no algodão? No copinho de iogurte, né? Uma das maiores expectativas, eu não sei você, mas a minha era, plantei naquela hora, na mesma hora eu queria já ver assim um verdinho brotando, né? É ver o broto surgindo, o verde nascendo. E como é rápido, né? Com a sementinha de feijão. Acontece que a semente de feijão, ela é plantada no algodão e você coloca uma aguinha ali naquele algodão. Mas as sementes, para brotarem, elas precisam romper a camada do solo. Elas, assim, depois de enraizarem, o segundo desafio é romper a superfície do solo. Talvez você se sinta hoje como uma semente que está tentando romper a superfície do solo. Talvez você se sinta assim: Kelly, todo o projeto que eu tenho na minha mente, todos os planos que eu tenho, às vezes eu começo um negócio, mas não rompe, sabe? Talvez você se sinta assim, com tanto peso nas suas costas, como se tivessem jogado pás de areia sobre você, e você anda pesada, como se você realmente tivesse uma camada de terra em cima de você. Mas saiba que para florescer, você precisa romper esse peso. Você precisa romper esse peso para florescer. E romper o peso é bastante difícil. Qual é o peso que tem aí nas suas costas? O que você tem carregado que ainda está tão pesado, que você está com dificuldade de florescer por conta desse peso que está sobre você? O Senhor,
é o maior interessado nessa noite. Que você floresça. Que você floresça em todas as estações. Ao passar pelo inverno, pelas temperaturas frias, ao passar pela frieza humana, você rompa a terra e floresça. O Senhor é o mais interessado, ainda que você passe por um calor tão intenso, ainda que você me diga: Kelly, eu estou vivendo um tempo de deserto na minha vida. Está tão quente, está tão árido, que o solo endureceu. A minha semente não brota, não rompe, porque endureceu tudo, está tudo seco. Eu quero te dizer nessa noite, há esperança. Há esperança para você. Ainda que, assim como Jó citou, ainda que o seu tronco tenha sido cortado, ainda que a sua árvore tenha tombado, você me diz: Kelly, você não sabe de nada. Eu estou no chão. A minha árvore, sabe, a árvore da minha vida, eu estou completamente tombado. Ou você pode me dizer: passaram tanto sobre as minhas raízes, pisaram tanto ao redor das minhas raízes, que eu caí, eu tombei. Mas a palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore. Ainda que no chão o seu tronco de velho venha a morrer, ainda que esteja no chão cortado, seco, como um galho seco que não tem vida, neste mesmo texto diz que ao cheiro das águas. Veja, não está dizendo que depois de chover, não está dizendo aqui que depois que cair bastante chuva, não. Aqui está dizendo que ao cheiro das águas, basta o cheiro da água poderosa que vem da fonte dos céus, aquela água que é uma fonte a jorrar para a eternidade, a água viva do Senhor Jesus, que Ele é. Ao cheiro dessa água, pequenas gotas dessa água, você vai brotar, o verde vai voltar. E este texto diz que como planta nova, como planta nova, o Senhor te chama para esse lugar. O Senhor te chama para esse lugar, planta nova, florescer. A continuação dessa pregação, em uma outra oportunidade, eu vou falar do processo seguinte, que é flores, e depois de flores, fruto. Mas hoje eu vou ficar por aqui, porque eu quero que você reflita a respeito da importância de romper do solo, de romper com aquilo que te prende. O que é que te prende ainda nessa noite? O que é que está te faltando para você viver isso? Para você viver em novidade de vida com o Senhor? O que é que está te prendendo? É um cigarro? É uma bebida? São as coisas deste mundo? Ao cheiro das águas, gotas dessas águas. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero que você diga ao Senhor: meu Deus, olha aqui para mim, olha para as minhas sementes, olha para o solo do meu coração. Olha para mim nessa noite, Senhor. Contempla o terreno do meu coração. Veja, Senhor, se existem entulhos. Veja, Senhor,
se há pedras que eu estou carregando. Ao longo de anos, passa-se dias, noites, meses, anos, e eu estou com esse peso. Eu carrego esses entulhos, entulho da falta de perdão, o entulho da amargura, o entulho da mágoa, da ofensa que eu acolhi. Mas Deus, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Limpa o terreno do meu coração. Limpa, limpa, Senhor. Limpa. Com a água da vida, lava, lava, Senhor Jesus. Me ajuda a cercar as minhas raízes para que ninguém venha pisar. A entender que eu preciso dar atenção ao meu crescimento. Eu preciso investir tempo para crescer no Senhor. Diga ao Senhor: eu quero te conhecer mais. Diga isso para Ele hoje: eu quero te conhecer mais. Quero investir tempo lendo a palavra da verdade. Eu quero ouvir a tua voz. Diga isso ao Senhor. A promessa do Senhor é que você será como um jardim regado, como um jardim cuidado. Ele quer te fazer ali com um manancial cujas águas nunca faltam. Vem para este lugar. Vem para este lugar.